acidentado, morto por um policial militar. O inquérito policial apura o caso para descobrir se foi confronto ou se foi execução. Fotos do Cláudio de Lima Nascimento, o rapaz morto pelo PM, por favor, produção. Coloca na tela esse rapaz. Pois é, a mãe deste homem procurou o tribuna para relatar em que circunstâncias soube da morte do filho. A família dele faz vários questionamentos e diz que só ficou sabendo dos tiros quando as imagens das câmeras vieram à tona. A reportagem do Luciano Piquete vai mostrar para a gente qual é a insatisfação dessa mãe e, principalmente, tentar mostrar também se o policial militar de fato estava errado quando atirou contra esse marginal. Vamos ver? Imagina, eu vi o meu sobrinho, eu vi ele nascer. Ele é um filho para mim. A tia de Cláudio de Lima Nascimento, de 28 anos, foi a primeira a saber da morte do rapaz quase 3 horas após os disparos efetuados na madrugada do dia 2 de dezembro do ano passado. Ela é a dona do carro que ele capotou. Após ser informada que o sobrinho havia morrido em um acidente de trânsito, a tia e a mãe de Cláudio foram à delegacia de Piraquara. Lá, o investigador deixou escapar a verdadeira causa da morte. Fiquei lá esperando 1 hora e pouco por causa do boletim de ocorrência. Aí eu ouvi ele falando no telefone com alguém da outra delegacia que era um confronto. Aí eu esperei ele desligar o telefone, daí eu perguntei para ele, falei, mas por que você está falando confronto se falaram para mim que é acidente de trânsito? Eu não estou entendendo o que você está falando. Aí ele... foi o que me falaram, daí eu falei, mas ninguém falou isso pra gente, falou que é acidente de trânsito. Cláudio capotou o carro após ser perseguido por uma viatura da Polícia Militar na Avenida Iraí, no Jardim Veisópolis, em Pinhais. A mãe enterrou o filho, acreditando que ele havia morrido em um acidente de trânsito. Um mês depois, estas imagens vieram à tona e revelaram o que de fato aconteceu. E aí, então, quando eu vi a imagem é que desabou de vez, né? Porque até então, para nós, era acidente. E se apareceu tudo isso nas imagens, aquela pessoa fazendo aquilo que ele fez, para não dar em nada, sabe? Para não se fazer justiça, eu não sei por que apareceu. Eu preferia que não tivesse aparecido e que a gente nem tivesse sabido exatamente o que tivesse acontecido, que a gente ficasse nessa dúvida. Eu estou aqui com a certidão de óbito do Cláudio de Lima Nascimento. Aqui a gente tem a data, 2 de dezembro, o horário, o local e dá só uma olhada. Causa da morte, lesões torácica abdominal, instrumento perfuro cortante, acidente de trânsito. Então a família alega que esse laudo, e de fato parece que foi, falsificado. Por quê? Porque ele não morreu em função do acidente de trânsito. As imagens mostram que ele foi baleado, foi atingido por diversos tiros. E o principal questionamento dessa família é o seguinte: se o policial alega que houve um confronto, que houve um disparo ou vários disparos por legítima defesa, o porquê acobertar essa história e dizer que foi um acidente de trânsito que tirou a vida do Cláudio? Ele dizer que foi em legítima defesa, para mim, na minha opinião, isso não se sustenta, né? Porque se realmente fosse em legítima defesa, primeiro ele teria demonstrado alguma reação, né? Se meu sobrinho tivesse com arma, coisa que ele não tinha. Então no vídeo a gente vê que não demonstra reação nenhuma, né? Ele desfere um tiro. Então se fosse legítima defesa, naquele tiro ele já teria desarmado, né? Mas ele continua, então ele desfere mais 5 tiros, né? O meu sobrinho tomba para frente e ele dá um tiro na cabeça, né? Então que legítima defesa é essa? Que mesmo no momento que a pessoa não oferecia risco nenhum, ele dá um tiro na cabeça. Então isso foi execução. Isso aí não tem como dizer que foi diferente, porque a intenção dele foi matar, né? Uma pessoa que desfere 6 tiros contra a outra tem a intenção de matar. Isso daí não tem como ele dizer que não. O policial que efetuou os disparos revelados pela imagem de uma câmera de monitoramento se chama Éder Chatoski. Ele afirmou que Cláudio estava armado e que por isso reagiu.
As imagens não dá para ver a arma com o rapaz. Cláudio tinha uma ficha policial extensa, com passagens por lesão corporal, tráfico de drogas, dirigir embriagado e por entrar com o celular na prisão. A mãe não nega o passado do filho, mas afirma que ele não merecia morrer daquele jeito. Eu não nego que meu filho teve problemas com a justiça. Inclusive, não tem nenhum mandato em aberto, que a gente saiba. Ele pagou tudo que ele fez na sociedade. E mesmo, o que está em xeque aqui não é o passado dele, mas é a atitude que aquela pessoa tomou naquela hora. Um dia após a morte, a mãe foi ao Instituto Médico Legal, mas não conseguiu chegar perto do corpo do filho. Na hora da identificação, eu fiquei numa sala toda de vidro e ele do outro lado do vidro, coberto do pescoço até os tornozelos, e eu não pude nem chegar perto dele, só vi o rosto dele. Naquele dia, uma funcionária do IML disse algo que só agora faz sentido para a mãe. Graças a Deus ela estava prestes a aposentar porque ela não aguentava mais tanta sujeira, ver tanta coisa ruim. Na hora eu não entendi, mas agora tudo me faz sentido. O soldado Éder Chatoski prestou depoimento na delegacia de Piraquara nesta segunda-feira. Ele não quis conversar com a nossa reportagem, mas revelou que tem sofrido ameaças. A família de Cláudio nega. Eu gostaria de saber de onde ele tirou essa história. Primeiro, que eu nem conheço essa pessoa. Eu comecei a ver ele agora, que está aparecendo na televisão. Segundo, eu não tenho nenhum senso de vingança. Graças a Deus isso não está no meu coração. E terceiro, que eu nem teria como fazer ameaça a esse tipo de pessoa. Eu e a minha família é que estamos com medo, porque nós é que estamos desprotegidos. Ele é a suposta lei. E nós somos só civis, como todo mundo. Então nós estamos com medo de sair na rua, nós estamos com medo de ver a televisão, não ameaça, eu gostaria que ele provasse. E ele me dissesse de onde que está sendo tirado essas ameaças. Porque se ele está falando isso, ele está tentando de novo distorcer a verdade. O soldado Chatoski pode ser indiciado pelo Ministério Público. O inquérito da Polícia Militar deve ser concluído em breve. A pergunta que eu faço é, se ele agiu de legítima defesa, se está tudo certo, como eles estão dizendo, que está certo, se ele é o herói, então por que é que eles não me chamaram na hora do acontecido? Por que é que eles não divulgaram isso, a verdade, quando ligaram para nós dizendo que houve confronto, que eles tinham morrido num tiroteio com a polícia? Por que no ML eu não pude verificar o corpo do meu filho? Por que é que não me entregaram as roupas dele, que ele estava na hora do ocorrido? Então, se tá tudo tão certo, o que é que eles estão tentando encobrir? Quem é que está errado nessa história? Eu quero saber quem é que está errado nessa história. Olha só, eu dou espaço, obviamente, para a família falar, porque não deve ser fácil perder um ente querido. Mas eu imagino que esse rapaz ele não foi perdido quando um tiro do policial tirou a vida dele. Ele se perdeu quando decidiu insistentemente praticar crimes aqui em Curitiba e região metropolitana. Um rapaz com várias passagens que nunca demonstrou qualquer tipo de conserto, que sempre recebia autorização para responder em liberdade. Perigoso, um rapaz extremamente perigoso. Eu quero que vocês entendam aqui, obviamente que eu não sou advogado dos policiais militares, mas eu tento me colocar na pele de todos eles. Esse rapaz, quando saiu de casa naquele dia, com certeza em mente, tinha o desejo grande de praticar algum tipo de mal. Um homem que foi pego em flagrante 8 vezes. Durante as 8 vezes, ao sentar diante do juiz, fez uma promessa. Me deu o direito de responder em liberdade, porque eu vou parar. E ele nunca parou. Um rapaz que andava armado, viu, gente? Do outro lado, nós temos um policial militar que, obviamente, quando saiu de casa, pensou o seguinte: pode ser o último dia que eu estou indo trabalhar, porque todos os dias no Brasil um policial morre através das armas de um bandido, é ou não é? E aí, minha gente, esse cara estava fugindo da polícia. Quero que vocês entendam o seguinte, que o policial militar, quando ele estava na viatura, ele tinha consciência de que ele estava perseguindo um ladrão de carros com outras passagens que andava armado. Esse rapaz fazia isso no passado, tá? Ele foi pego 8 vezes anteriormente, com arma na mão, roubando, ameaçando. Cara perigoso.
policial sabia quem estava ali. Aí o carro capota e o policial chega. Numa das mãos não tem nada, mas na outra mão que está dentro do carro, o policial não tinha certeza do que estava acontecendo, minha gente. Aí eu pergunto para você, se você fosse policial militar, se você soubesse que dentro daquele veículo tinha um cara perigoso, que já tinha dado problemas no passado, ele começa a se mexer dentro do carro, você não vê direito o que ele tem na segunda mão. Na primeira mão dá para ver que ele não tem nada, sei lá, uma carteira, o que era. Mas na mão que estava dentro do carro não dá para ver o que era. Você ia esperar para ver? Por favor, vamos ser sinceros. Vem para cá, vem aqui. Se uma das mãos você vê que não tem nada, mas na outra mão que está mexendo ali dentro, você vai esperar para ver se é um revólver ou não, gente? Porque o bandido poderia muito bem fazer isso aqui e atirar. Você vai esperar o movimento? Ou se o cara começou a mexer, é a tua vida que está em jogo. O que você vai fazer? Você vai atirar ou não vai? Eu iria atirar. Se eu sou policial, sei que o cara que está ali dentro já tinha várias passagens, perigoso. Um homem que não pensaria duas vezes antes de tirar a vida de um cidadão de bem. Você acha que eu não ia tirar? Seja você sincero, você que está me assistindo. Se fosse você ali, no lugar do policial militar, o que você faria? Eu entendo o sofrimento no coração de uma mãe, mas o seu filho não se perdeu. Ele não morreu quando o policial atirou contra ele. Ele morreu quando ele decidiu fazer um monte de coisas erradas. Um cara que não respeitava a sociedade. Quem tem arma na mão e tem coragem de atirar para matar, merece um tiro para morrer. Me perdoe. Eu só dei o espaço porque a mãe precisava desabafar. Mas eu me reservo o direito de continuar defendendo os policiais militares que atiram contra bandidos. Nós não suportamos mais essa raça que mata sem pensar. Antes eles do que você, antes ele do que eu. João Gimenez, vamos mudar de assunto? Olha,